Paz e graça, povo de Deus, eu me chamo Pastor Ricardo, estamos aqui mais uma edição do podcast Monte Sião e hoje tem uma palavra poderosa e uma convidada especial, amém? Diaconisa Rosane, direto de Dias d'Ávila, para vir em um tema aqui, falar sobre a igreja nos últimos tempos, né? Falar sobre os últimos tempos da igreja e falar um pouquinho do projeto da Escola de Ministros. Amém, queridos? Estamos aqui com uma palavra poderosa e esse tema é bastante interessante, né? Que a Diaconisa Rosane citou, é sobre a igreja, né? Nos últimos tempos. É um assunto que é pouco ministrado, mas é um assunto que vai trazer uma reflexão sobre a nossa memória. Não é isso, Rosane? Amém, queridos? E a Diaconisa Rosane vai trazer uma palavra da parte de Deus, que é um despertamento para as nossas vidas. Fique ligadinho nesse conteúdo que vai edificar a sua vida. Rosane está com a palavra, fica à vontade. Aí. A palavra que eu trouxe, né, neste dia pra gente está em Apocalipse, né, no seu capítulo 1, no seu versículo 11. Nós vemos que o livro das revelações, as revelações sobre os últimos tempos, né, Deus, ele se apresenta ali e a primeira ação de Deus é exortar a igreja, né? Antes da revelação dos tempos finais, do que há de vir, ele ali levanta, né, leva João e Espírito para exortar, né, para ali testificar, para consertar a igreja. Então, ele tem um propósito com a igreja nesses últimos tempos, né? Ele tem um propósito com a igreja, né, nesse tempo, e a igreja ela tem um papel principal, né? Nós vemos que hoje, no final dos tempos, a igreja ela tem perdido o foco. Qual é o papel da igreja aqui na terra, né? Vamos lá na palavra. Apocalipse 1:11 que diz, 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia, né? As 7 igrejas da Ásia Menor. Quando a gente lê essa passagem, né, a gente tem um erro de interpretação que foram feitas 7 cartas às 7 igrejas. Mas foi feita uma carta. A palavra ela deixa claro que foi feita uma carta às 7 igrejas. Foi uma única carta que João escreveu e enviou ao anjo da igreja. Então, essa mensagem ela está sendo direcionada à liderança, ao pastor da igreja, para que ele viesse examinar, para que ele viesse observar. E você vê que quando fala das 7 igrejas, hoje a gente entende muito como denominação, né? Hoje a gente tem várias denominações. Exatamente. E ali Deus ele vai exortando cada liderança. Você vê que se é uma carta às 7 igrejas, cada anjo tem a oportunidade de ver quais são as falhas e quais são os acertos que aquela igreja está tendo. Uma forma de você começar a examinar se aquilo que está direcionado a determinada igreja, será que não está acontecendo no meu ministério também? Será que aquilo que a palavra que está sendo direcionada, a gente cuide, para que a gente não seja exortado naquele mesmo, né, naquela mesma falha. Então, a primeira direção nos últimos tempos, Jesus ele quer corrigir os cabeças da igreja. A igreja ela não tem como ser ajustada se o altar ele não tiver ajustado. Se ele não tiver reto com a palavra que foi escrita nessas cartas, não tem como a igreja resistir nesse último tempo. Então a gente já entende que nos últimos tempos a gente vai ter uma liderança forte na palavra. A gente tem que ter uma liderança avivada. A gente tem que ter um pastoreio reto, né? Então, nos ensina muito. Quando a gente fala de Apocalipse, a gente entende muito como um livro futurista. É algo que há de vir. Mas essa carta foi escrita para igrejas da época. Foi uma carta escrita para igrejas do tempo. Para igrejas do tempo. Aquilo ali estava acontecendo. Só que Deus, ele fez esse livro para a gente ler. Então ele falou, essa mensagem é preterista, porque ela já passou. É para uma igreja do passado. É para a igreja presente, porque esses problemas que estavam existindo nessas 7 igrejas era desse tempo. Mas também uma mensagem futurista. Porque esse modelo vai se repetir. O livro de Apocalipse, ele tem várias repetições. Quando fala dos 7 castiçais, dos 7 selos, ali não são sequências de acontecimento. É as histórias se repetindo. Exatamente. E ali, as 7 cartas da igreja, é porque ele falou, essas igrejas elas vão se repetir.
Isso aqui é uma coisa que está acontecendo nesse tempo, mas quando vier o tempo próximo à minha volta, eu vou ter que avivar a igreja. E eu vou ter que começar a consertar os altares. Eu vou ter que começar a mexer na liderança da igreja. Porque a igreja, ela tem uma finalidade aqui na Terra. A igreja, ela foi constituída para acabar com as obras do inferno. Ela foi constituída para dar resistência espiritual nos últimos tempos. Mas hoje o modelo da igreja, as igrejas, elas estão ligadas a financeiros, crescimentos, obras para si mesmo. Foi perdendo o foco da missão da igreja. A igreja, ela tem uma missão nesses últimos tempos. Exatamente. E o homem da iniquidade ainda não se manifestou, porque o espírito que habita no meio da igreja ainda está aqui. A igreja ainda é a resistência da manifestação do anticristo. Ela ainda resiste, ela é a resistência para ele não se manifestar. E acabar com as obras deles aqui na Terra. Mas o que é que a gente vê hoje? Distrações, né? O dinheiro vem adentrado e o tema dinheiro tem tomado espaço da palavra. Hoje a gente vê influências, pessoas midiáticas, e as pessoas hoje estão seguindo pessoas. Está voltando o tempo da idolatria. Exatamente. Né? De uma forma disfarçada, a idolatria está voltando, porque hoje as pessoas estão presas a cartazes de pessoas influentes, né? Quer seguir pessoas influentes, né? Pessoas gospel, culto gospel, show gospel. E o espaço da palavra está ficando para trás. Né? Como uma pregação que eu vi essa semana, né? Falando que o livro ele foi perdido no templo. O livro, a palavra de Deus, ele está sendo perdido no templo. E está ocupando espaço para a idolatria. A gente está começando a idolatrar pessoas, personagens, líderes, cantores, né? Estamos fazendo cultos almáticos para trabalhar com as emoções e não com a espiritualidade, né? Então, você vê que o inimigo, ele está ali adentrando e fazendo o seu projeto para parar a obra da igreja desse último tempo. Isso é verdade. Mas Deus, ele falou, não, nesse último tempo eu vou tratar a igreja. Nesse último tempo, assim como eu fiz na Ásia Menor, assim como eu fiz no passado, porque essa mensagem foi para o tempo presente, mas também se aplica para nós, porque ele deixou o livro dele, o manual de instrução, a Bíblia é um manual de instrução do crente. Ele falou assim, eu vou alertar, porque esse modelo de igrejas, ela vai se repetir de gerações a gerações. Mas eles vão conseguir examinar e saber qual é o erro da igreja. E nos últimos tempos, até que eu venha, eu vou começar a consertar. E eu vou começar a consertar dos altares. Eu vou começar a limpar os altares. João escreve e manda para o anjo, para eles saberem que eu vou começar a consertar os altares da igreja. Porque a igreja, ela é a cara da sua liderança, do seu pastoreio, são as permissões, é o que prega, o que permite. Se a gente tem cultos almáticos, é porque a liderança ela tem focado nisso. Se hoje a mensagem principal da igreja é sobre dinheiro, é porque a liderança ela está voltando a palavra para dinheiro. Está trabalhando com as emoções, mas não está trabalhando com a espiritualidade. Tem muito pouca palavra e muito evento dentro da igreja. Hoje a igreja ela é movimentada por eventos. Isso é verdade. Verdade, sim. E não a igreja está vazia. Quando fala de escola bíblica para ensino da palavra, ela está vazia, mas a verdade da palavra ela está nesses eventos aí. Escola bíblica, culto de doutrina, e não nos eventos, onde os louvores tocam com as emoções, fala sobre sentimentos, sobre coisas onde o Espírito trabalha. E falando, né, sobre os cultos almáticos, né, o que é cultos almáticos, né, para ficar claro? São cultos que trabalham com as emoções, onde os louvores eles não exaltam a Deus, mas trabalham ali nas emoções das pessoas, né? A gente vê que pessoas que são levadas hoje a aceitar Jesus no culto, não é porque ela recebeu o evangelho, né, e quer deixar a vida para seguir a Cristo, não. Porque o culto foi voltado para trabalhar com as emoções, sobre perdas, sobre lutos, sobre outras coisas, né? Que todo mundo está vivendo, né, um momento, né, de dificuldade, seja financeira, de luto, de perca, de falta de emprego. Então, hoje as palavras no culto são voltadas para isso. Os louvores falam sobre restituição, sobre o que ele vai fazer, distorcendo sobre o que é o Evangelho de Cristo. E muitas pessoas têm levantado a mão, aceitado aquele evangelho pregado que trata emoções,
né, que trata os seus prazeres, né, a sua vida particular. Mas aí quando a pessoa ali aceita, que começa a entender que o evangelho não é bênção, restituições, né, não resiste. Acaba se afastando ou escandalizando, né, vivendo ali no evangelho, cocheando entre dois pensamentos. Então, assim, o evangelho é renúncia. Verdade. Né? Quem decide viver o evangelho de Cristo, eu não conheço nenhuma história. A gente vê, né, que teve pessoas que prosperaram, que foram bem-sucedidas, mas tem princípios. Tem princípios para a prosperidade. E nem todos vão prosperar. Isso é verdade. Né? Nem todos vão ter a vida de Salomão. Né? Então tem pessoas que vão realmente passar pelas vias dolorosas e vão viver o evangelho genuíno. Os discípulos, né, eles tiveram vidas difíceis e finais trágicos, mas ali foram os implantadores da igreja, o do reino de Deus. E nós somos a igreja. Isso é verdade. E diante desse tema, Rosane, é um tema muito interessante e vai trazer conflito sobre várias vidas que está nos acompanhando, porque é um tema pouco abordado dentro das igrejas, porque assim como foi nos tempos antigos, hoje foi implantado, não é de uma forma geral em todas as igrejas, em alguns ministérios foi implantada essa cultura de o povo buscar o material primeiro e esquecer o reino, porque a própria palavra nos orienta que primeiramente tem que buscar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E mediante isso, as pessoas têm sido levadas por esse vento de doutrina, buscado, e você receba, você vai ter, mas está esquecendo, está perdendo a essência, que é buscar o reino dos céus primeiramente, porque a palavra é bem clara, diz que primeiramente buscar o reino dos céus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E as pessoas têm levado nesse curso aí e têm se perdido espiritualmente. E é por isso que podemos ver várias pessoas dentro da igreja frias espiritualmente, pessoas que não conseguem mais se concentrar no culto, pessoas no celular, na rede social, no momento da palavra. É porque esse vento de doutrina que alguns líderes, né, não é de uma forma geral, tem implantado dentro da igreja, o povo tem se perdido. Mas não é culpa dos líderes em particular. Mas a palavra do Senhor diz que o povo sofre por falta de conhecimento e sim da palavra. Porque como há uma facilidade hoje de buscar a palavra na rede social, em tudo quanto é lugar, as pessoas têm ficado num mecanismo. Você vai no celular, tem a palavra, mas tem o seu devocional. Eu já falei em uma das minhas ministrações que temos que sair do devocional, que é uma coisa rara, tem que nos aprofundar a cada dia para que a gente venha criar um alicerce na palavra de Deus. E é por isso que podemos ver que o índice de casamentos, né, evangélicos tem se desfeito a cada dia. Não é por conta, foi o líder, foi o pastor que fez uma oração errada, não. Mas sim é a conduta que o casal ou a pessoa tem levado na sua vida espiritual que não tem aguentado, suportado os conflitos espirituais. Porque quando nós não estamos fortalecidos em Deus e alimentados pela palavra, que é o nosso alimento espiritual, qualquer adversidade, qualquer evento vai nos derrubar por conta dessa facilidade. As pessoas têm levado as coisas banalmente na presença de Deus. Sim, sim. Você falou uma coisa muito interessante, deu um insight, né, sobre uma palavra que está lá em Lucas, que fala sobre as casas edificadas na areia, né, onde está o nosso alicerce. Exatamente. Ali na passagem fala que as duas casas foram construídas na areia. Lucas, ele fala desse formato, diferente de Marcos, né? Marcos não, né? Fala sobre uma casa edificada na rocha e na areia, né? São sinóticos, mas cada um tem uma visão diferente. Lucas, ele não foi um testemunho ocular de Cristo. Exatamente, né? É verdade. Ele não estava ali vivendo, mas por ouvir, ele creu e transmitiu. Né? E aí Lucas, ele fala sobre as casas edificadas. Todas duas são edificadas na areia. Né? Aparentemente, elas estão da mesma forma, né? De aparência. Mas como é que a gente identifica que está firmada seus alicerces na rocha ou não, né? Ali na passagem fala que um cavou bem fundo e achou a rocha e edificou a sua casa. Mas onde é que revela, onde é que está a nossa confiança? Quando a tempestade vem e aí balança. E aí diz que a casa que está edificada na areia, ela vai a desmoronar. Mas a que cavou fundo e edificou na rocha, ela se sustenta. Forte. Ali, aparentemente, as duas estão na mesma situação espiritual. Mudando, trocando assim para os nossos tempos. As duas estão indo para a igreja, as duas estão bem vestidas, estão fazendo a obra. Mas quando vem a tempestade,
quando vem as situações de dificuldade, aí a gente vê qual é que cavou fundo, foi lá embaixo e edificou na rocha, que a rocha é Cristo, e aqui edificou sobre a areia. Então, quando está tudo bem, a gente não sabe dizer quem é firme em Deus e quem não é. A gente só revela onde é que está edificada a casa quando a tempestade chega. Exatamente. E hoje a igreja ela tem edificado sua casa na areia, porque ninguém mais quer buscar a rocha. Ninguém mais quer cavar. Cavar fala sobre esforço. E não quer dizer que na primeira ação de você cavar você vai encontrar. Então você tem que buscar, você tem que ir fundo, você tem que descer, ó. Mas ninguém quer. A gente quer ali, ó, viver de aparência. E você constrói aquela casa linda ali na superfície. E tomando posse desse evangelho de facilidade, você nunca vai achar que a tempestade vir, porque você serve a Deus e a dificuldade não vai vir. Porque no evangelho de hoje, que se prega e se vive, né? A casa ela vai ter sustentação, porque Deus ele vai fazer, vai prover. E a honra da glória da segunda casa ainda vai ser maior do que a da primeira. Verdade. E isso é uma comparação que você fez aí, é muito interessante, porque duas casas estavam no mesmo parâmetro, visivelmente. Mas só que uma estava fortalecida na rocha, né? Com a sua estrutura fixada em Deus. Vamos se colocar assim, né? Que é mediante essa palavra. E hoje existem pessoas assim. Está indo para a igreja, mas está com a vida espiritual toda acabada. E é mais fácil, Rosane, eu colocar a culpa em você, que está trazendo essa palavra para mim, do que olhar, né, o meu próprio defeito, o meu próprio erro. É o que a Bíblia diz em Coríntios. Examine o homem, pois, a si mesmo. O Senhor está nos dando a oportunidade de nos examinar, para a gente admitir o nosso pecado e dizer, não, Senhor, eu estou errando aqui, eu quero ajuda nessa área. E muitas das vezes as pessoas só têm ido à igreja, bater o cartão, mas só que a vida espiritual está toda acabada. É isso. A vida espiritual rasa. Ali, ó. E aí, quando vem a tempestade, não tem estrutura. Não tem como se sustentar. Por isso que a gente hoje vê muitas pessoas de nome que já foram referência no Evangelho, mas hoje não estão no mundo. Porque quando a tempestade chegou, acha que a facilidade do mundo é melhor do que estar sustentado ali. Ninguém quer mais viver na dependência de Deus. Ninguém mais quer viver na dependência de Cristo. Ninguém mais quer esperar o corvo na boca. Né? Ninguém quer mais esperar o corvo. Hoje eu trabalho, eu faço, eu me sustento, virou a autossuficiência. Mas a gente que vive o Evangelho de Cristo, a gente tem que ter dependência de Deus. Até para as atitudes que a gente vai tomar. E esses são os princípios que a igreja tem que estar. A igreja de hoje, para ela resistir o que há de vir e cumprir sua missão, ela tem que estar firmada em Deus. Exatamente. Ela tem que estar firmada na palavra, no conhecimento da palavra. Porque é a palavra que vai trazer libertação e resistência. Só assim a gente vai resistir até o fim. Senão a gente vai se corromper e vai viver, né, aí conforme o sistema. Exatamente, né? Tem que buscar a presença de Deus, né, como se fosse o último dia de nossas vidas. A gente nunca sabe nem o dia nem a hora que o Senhor vem colher para a sua igreja. E quando Ele perguntar, cadê tuas obras? E mediante esse tema, Rosane, eu quero que você deixe uma mensagem, né? Mediante esse texto, nossos queridos ouvintes que têm nos acompanhado. Então deixa uma mensagem, talvez uma pessoa que vai nos ouvir, está nos ouvindo, está com a vida assim, está indo para a igreja, está cumprindo os 3 cultos na semana, mas a vida espiritual não está alicerçada em Deus. Deixa um recado para um dos nossos ouvintes. Aqui vou deixar na palavra, né? Que está em Apocalipse 2:5, que diz assim, é uma carta a Éfeso, a primeira carta da igreja, que diz assim, lembra, pois, de onde caíste. Arrependa e pratica as primeiras obras. Né? A igreja, Deus, ele está dando uma oportunidade para a igreja de Cristo lembrar onde está sendo a falha. Para a gente trazer à memória qual foi nosso objetivo como ser constituído como igreja. Me arrepender, porque não basta só eu lembrar de onde eu caí. Eu tenho que ter vergonha do porquê eu caí. E me arrepender de ter caído. E aí ele pede para que a gente tome uma ação. Não só lembre, não só se arrependa, mas agora comece a praticar as primeiras obras. Comece a praticar as primeiras obras da igreja primitiva. Então a gente só tem como fazer isso conhecendo a palavra. Então hoje, para a gente ser a igreja do último tempo, a gente tem que seguir esses 3 princípios. Nos examinar, ver onde a gente caiu, se arrepender
e começar a praticar a obra de Deus genuinamente. Amém, queridos? Pega essa palavra para a sua vida. Lembra-te de onde você caiu. Examine a sua vida. Talvez você está acostumado que as pessoas digam onde é que está o teu erro, onde é que está a tua falha, mas a palavra lhe dá a oportunidade de você examinar onde está o teu erro, para que o Senhor, mais uma vez, derrame graça e misericórdia sobre a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, passando também para agradecer um dos nossos parceiros aqui que tem abençoado esse programa, que é Artisage, também Sil Modas, né, que está vestindo a nossa convidada com esse vestido lindo, belíssimo, maravilhoso. Belíssimo. Acompanhe o Instagram Sil Modas. E também a Clínica Lotus Odontologia, que tem abençoado as nossas vidas. Então, acompanhe lá no Instagram, siga nas redes sociais e procure os nossos parceiros para que você possa também. Barbearia Alto Estilo, onde você sai com um corte perfeito, alinhado, a barba do jeito que você quer. Então, acompanhe em nome de Jesus. Amém? Rosane, temos uma mensagem de um dos nossos ouvintes, né? Uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Amém. E peço que você acompanhe ali no nosso telão ali. Amém. Vamos lá. Uma mensagem para você, é uma surpresa. Graça e paz, povo de Deus. Estou hoje aqui para falar dessa varoa valorosa, Rosane Oliveira. Mãe, filha, esposa, diaconisa, com um chamado lindo, ministra da escola, Hadaf e Adaf. Conhecimento. Esta mulher é muito valorosa. Deus abençoe o seu chamado. Amém, queridos? E aí, Rosane, o que você achou dessa surpresa aí? Uma surpresa mesmo, não esperava, né, essa mensagem. Capelã Erenita, minha tia, mulher de Deus, né? Tem um projeto lindo em Dias Dávila, Associação Capelania do Abraço, a qual eu faço parte, né? A gente atende ali a comunidade que tem problemas de saúde, oncológico, renal, né? Doenças transmissíveis. E assim, tem sido uma apoiadora do meu projeto. Amém. Né? E fiquei muito feliz, gostei da mensagem. Que bom que você gostou, né? Amém, queridos? Manda um abraço também para nossa irmã, né, que trouxe essa mensagem maravilhosa. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Um beijo para Erenita, minha tia linda do coração. Muito obrigada. Olha, queremos a senhora aqui, vamos passar a apresentar o seu projeto e trazer uma palavra da parte de Deus, diretamente de Dias Dávila para Santo Antônio de Jesus, amém? Me conte um pouco da sua trajetória, né? Desde quando você aceitou a Cristo, o Cristo te aceitou até aqui, o que é que Deus tem feito? Conte um pouquinho aí para nossos queridos ouvintes, né? Conhecer um pouco mais sobre você. Pronto, eu sou Rosane, né? Como a gente já tinha falado anteriormente, sou esposa do diácono Herbert, né? Mãe de Amora. E hoje eu congrego na Assembleia de Deus Verbo da Vida em Dias Dávila, né? Me converti em 2019, já com 29 anos, foi quando eu aceitei a Cristo. Logo no início, eu recebi uma revelação, né? Através da palavra, de que o meu ministério seria com a palavra. E de lá até cá eu tenho me dedicado, né? Fiz uma faculdade de teologia, 5 anos, né? Hoje eu estou fazendo a pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação Bíblica. Fundei a minha escola de ministros, né? No final de 2024, o cumprimento da palavra de Deus, né? Desse meu ministério. Me dediquei, né, todos esses anos, porque a gente recebe a palavra de Deus, mas também tem que ter uma ação nossa para isso. E nesse tempo, além da graduação, eu vim fazendo, né, algumas especializações, né, e pedindo direção do Senhor, né, quando isso iria se dar e como seria feito. E para a honra e glória do Senhor, Ele me permitiu que eu fundasse essa escola em 2024, né? Estou ministrando aí para pessoas de Salvador, de Mato Grosso, pessoas de fora, né? De Belo Horizonte, tem algumas alunas de fora e tem sido bênção, né? É uma escola voltada para pessoas que querem conhecer a palavra, né? Pessoas que já ministram, mas querem ter um conhecimento teológico à luz do hebraico, do original. Bom. Também fiz a alfabetização no hebraico, né? Para estar ali buscando, né, a palavra genuína, né? Conforme ela fez. Hoje, né, como vida secular, eu sou contadora, né? Hoje eu tenho o meu escritório particular de contabilidade e também trabalho para a empresa, uma construtora, né? A CPL Construtora. Mas, assim, entre a vida pessoal, social, sempre priorizando a obra de Deus e me dedicando àquilo que eu fui chamada, que foi a Escola de Ministros. O nome da minha escola é Hadaf e Adá, né, que no hebraico quer dizer prosseguindo e conhecer.
mas é prosseguindo e conhecer a palavra, a verdade da palavra de Deus. Né? Então é um projeto lindo, a gente está aí ministrando para pastoras, para líderes, diaconisa, entendendo que nesses últimos tempos a gente tem a necessidade de conhecer a palavra de Deus. Isso é bom, né? Lindo esse projeto. E como é que eu faço, Rosânia, para conhecer esse projeto? Fale para os nossos queridos ouvintes. Na minha rede social eu tenho, né, a página, né, do Radar Fiadar no Instagram. Lá tem um link que você pode estar se matriculando. Tem um grupo de WhatsApp onde eu vou ali, né, colocando as datas, né, e você pode estar acompanhando também no meu perfil pessoal. Então acompanha, Ivo, porque tem palavra de Deus nesses estudos aí. E eu recomendo, grande mulher de Deus, que vai edificar a sua vida através do estudo da palavra, em nome de Jesus. Povo de Deus, a graça e a paz. Você que me segue, me acompanha aí no meu Instagram pessoal, Diaconisa Rosânia Oliveira, ou na Escola de Ministro Radar Fiadar. Vai lá, segue aí, ó. Podcast Monte Sião, bênção de Deus. A minha entrevista vai estar lá, mas também tem outras, muita palavra. Então você que me segue, segue lá também. Amém, queridos. Estamos encerrando mais um bloco, né, desse programa Monte Sião Podcast, onde nossa diaconisa Rosânia trouxe uma palavra poderosa. Rosânia, desde então, eu te agradeço a sua presença, que você veio ali da cidade de Dias Dávila para estar conosco aqui gravando esse conteúdo. Deus continue abençoando sua vida. Eu sei que vai ser de muitas das vezes que você vai estar aqui. Já te convido mais uma vez para você estar aqui trazendo mais uma palavra, falando do seu projeto, que é a Escola de Ministro, que é isso que a igreja está precisando, que pessoas que venham edificar outras vidas e instruir na palavra. Porque simplesmente dar um versículo é bom, mas quando você instrui e explica versículo por versículo, isso se torna interessante e enriquecedor. Muito obrigado pela sua presença. Amém? Amém, amém. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, pelo convite, né? A podcast Monte Sião. Eu mesmo eu acompanho podcasts, gosto, né? Estava conversando com o pastor Ricardo, né? E quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz. Amém. Né? Eu falei, podcast, gosto, estarei com certeza. Louvado seja Deus por isso e que Deus venha abençoar esse projeto. Amém.